Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Quem vos fala, mestre Dinho? A seguir, vamos assistir a live do juiz Oscar Aníbal Chapan, hoje dia 14 de junho do ano de 2025. Muito bom dia, 14 de junho de 2025, horário 11h46. As Forças Armadas da República Argentina detectaram 380 embarcações de porte de petroleiro se dirigindo às costas do Brasil. É a invasão da China, da Norte-Coreia, da Mongólia, da Coreia do Sul, todos os que têm tratados para tomar as praias. Ipanema, Copacabana, Leblon, também toda a costa do Atlântico. Eles vão ingressar pelas costas do Atlântico e vão se estabelecer nos prédios de cobertura. Lá eles vão colocar RPGs e também metralhadoras .50, .30 e vão fazer alvo às populações locais. Imediatamente eles vão fazer incursões nos prédios vizinhos, todos da orla marítima, e decapitar os habitantes. Já hoje, 14 de junho de 2025, horário 10h48. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapan, árbitro. Estamos já alertando o que mais de 4 anos estamos na investigação deste procedimento. Por favor, viralizem isto e se armem. Comprem armamento. Pega esse filho da puta desse Luiz Inácio Lula da Silva e pendura ele de cabeça para baixo. Coloca o consulado, a embaixada do Irã, do Hamas, do Hezbollah, lá em Brasília. Ele tem túneis cheios de armamento, ogivas nucleares, tá tudo lá. Procedam imediatamente. Isto não é brincadeira, nós estamos em guerra mundial. Eles querem retaliar. Temos também bombas nucleares fabricadas em 26 estados e no Distrito Federal por estes elementos que vieram para o Brasil, se estabeleceram e estão procedendo com todo este aparato apontado para os Estados Unidos da América e também para o Atlântico. Todos eles querendo se posicionar e tomar o país, Brasil, e com isso fortalecer os 17 países, 10 países ao redor do continente brasileiro e 7 no Caribe. Estamos em guerra nuclear. Isto tudo já é uma advertência das Forças Armadas argentinas, que eles monitoram com o avião
da Marinha e detectam as embarcações se locomovendo para as costas brasileiras. Todos eles têm armas, RPGs, metralhadoras, e eles recebem gasolina, óleo, através de embarcações de petroleiros que os acompanham. Por favor, viralize isto o máximo possível. A invasão é um fato, ato e circunstância de guerra, já todos detectados. Por favor, se cuidem. Maiores informações, entraremos em contato. Eu estou aqui com uma briga à morte com este filho da puta das emissoras de televisão que querem interromper o sinal do Facebook, e isso faz com que eles vão para serem capturados. O seu ID, de onde procedeu essa operação, será capturado, o horário, quem esteve sentado nesse local, todos já capturados, monitorados. Não vamos deixar fácil nada para ninguém. Por favor, viralize isto, e conforme determinação, meu Pix de sobrevivência, meu e-mail, oscaranibaltiapano@gmail.com, Mercado Pago. Meu Pix de sobrevivência, meu CPF, 510-466-447-34. Estou precisando de R$700. Se vocês puderem me ajudar com R$400, já eu posso ficar mais tranquilo para poder fazer frente aos pagamentos de transmissão. E o restante é para pagar os atrasados. Por favor, me ajudem. Em nome de Yahushua HaMashiach, nada temam. A intervenção não vai afetar a população assalariada. Nós vamos só custodiar para que não haja roubo nem transferência de dinheiro erário para os mercenários de 17 países na América do Sul, na América Central, ao pagamento para que estes efetivem as explosões das bombas atômicas. Cada bomba atômica tem uma circunferência de 150 quilômetros. E, claro, as ogivas mais potentosas têm 3.000 quilômetros. Mas eles aqui trouxeram só urânio enriquecido de 9 graus. 9 é a menor. E eles colocam 1 megaton, 2 megaton nas bombinhas que eles têm, que são artesanais, fabricadas no local. Os drones também, tudo artesanal, tudo já detectado. Então vamos pegar este governo de filhos da puta, traidores à pátria, e vamos proceder a abatê-los. É fuzilamento. Não cabe outra posição, não há diálogo. Você, Alexandre de Moraes, e a puta que te pariu, Supremo Tribunal, filha da puta. E você, Luiz Inácio Lula da Silva, Alckmin, 2 terroristas filhos da puta. Como também o Dino, como também esse filha da puta do Alcolumbre, como esse filha da puta do Hugo Mota, como esses filhas da puta proprietários de 22 partidos, porque eles são os que mandam nos deputados, eles são os que mandam nos senadores. Então vamos acabar com esses filhos da puta imediatamente. Não tem mais diálogo, não tem mais o que conversar. É tiro e bomba. Viralizem isto. Vamos ao relatório. Já estamos posicionados no combate em todo o planeta. A intentona, o flagelo, colocado através da hibernação de todos os militantes que consagram apurações de terem que ser deportados. Por quê? Certos países, certos imigrantes, eles devem ser deportados. E outros também não podem entrar no território americano.
porque o Irã, o petróleo do Irã, estabeleceu estes mercenários. São pessoas militares, paramilitares, com treinamento invernal, ou seja, eles entram no país, Estados Unidos, e lá eles permanecem em invernação. Eles permanecem a serviço estabelecido do dia D, do dia da invasão. Então, o dia da invasão está projetado para o dia 14, hoje é 13, amanhã é 14. Então nós já temos o general do Pentágono, que precedeu o governo Biden, e que ele simplesmente trabalhava para espionagem da China. E quando falamos de China, nós estamos falando de Irã. E quando nós falamos de China, Irã, e falamos de Rússia, falamos dos BRICS, nós estamos nos referindo ao patrocínio do petróleo iraniano. E isto tudo para um objetivo só: matar o presidente dos Estados Unidos, o Sr. Trump. E também aqui, matar o ex-presidente Bolsonaro. Então, nós descobrimos que o Brasil, como 17 países na América Latina, sendo 10 fronteiras cerca e 7 no Caribe, eles todos receberam a migração através de mercenários que se estabeleceram no Brasil. São libaneses, são palestinos, são iranianos, são turcos, que eles estão estabelecidos dentro da orientação do regime. Ele não é religioso, não é um regime muçulmano, não. É um regime de extermínio da raça humana. É estabelecer um novo Reich, uma nova raiz, Reich. Então, esse Reich que eles querem estabelecer nos Estados Unidos da América, no planeta inteiro, é através de forma administrativa de medidas opressivas e imorais. Então, quando você vê que uma moça, porque teve um pedacinho, apareceu um pouquinho do cabelo da mulher lá no Irã, ela estava de véu, mas apareceu só um pouquinho de cabelo, ela foi morta a paulada. Sabe o que é a paulada? Chegar um monte de pessoas fortes, pegar pedaços de pau e bater na mulher, até a mulher morrer, e todo mundo se pergunta, ela está de véu, por que vocês estão batendo nela? E ela foi morta a paulada. Então isso levantou ao povo iraniano. Então o povo iraniano se deu conta, ou seja, não é o povo iraniano, é o povo persa, porque eles são filhos de persas. Então eles se viram que realmente esse Reich, esse regime, esse Reich, está nas ruas de todos os Estados Unidos. Os desfiles deles é através do Reich, do comportamento levado a esse proceder. Então nós aqui no Brasil temos 26 estados, o Distrito Federal e agora também Portugal, na mesma situação, só que a nossa é muito pior, porque aqui eles se estabeleceram no Supremo Tribunal Federal, no Supremo Tribunal de Justiça, na Polícia Federal, nas autarquias, na situação de governo, no secretariado que recebe ordens do Lewandowski, que o Lewandowski alega que eles é que vão determinar como os governadores devem proceder, a força única de como determinar que eles vão se prontificar ao combate destes terroristas urbanos, que eles saem armados, que eles saem para matar
para cortar a cabeça, para alegar que foi um latrocínio, ou seja, eles te roubam o celular, mas eles te matam. E tem outros que eles matam e não levam o celular. Então, se você está vendo tudo isto é uma realidade. Eles estão matando por matar. Então não se trata de latrocínio, não se trata de um comportamento terrível de matar por matar. Então eles são hibernados, são pessoas que têm um psique hibernado, ou seja, eles foram manipulados, receberam um treinamento lá fora e eles vieram para cá para habitar aqui no Brasil. Vieram com famílias, mas eles são terroristas. Entenda, o psique do terrorista não tem o glóbulo frontal, eles mesmos revelam, quando você faz as entrevistas, eles dizem, você matou, estuprou, botou a criança dentro do forno, você abriu a mulher da vagina até o pescoço, você estuprou a mulher na frente do marido, o marido viu a mulher sendo estuprada por vários, e ele chorando, e ele gritando, e a mulher gritando, e ele vendo tudo isso é terrorismo. Então isso, quando foi perguntado para o terrorista, ele disse que ele foi possuído. Ele estava possuído por Satanás. É porque o psique, o glóbulo frontal dele, ele não tem hipotálamo. Foi avariado de tanta porrada na cabeça que se dava, de tanto flagelo nas costas com chicote cortante, com gilete. Eles se cortam todos. Entenda? E eles saem por aí em posição de psique alterado através de frequências de cânticos. Então, quando eles vão para tomar a posição terrorista, eles começam a cantar. Entendeu? Então, isto está já no Brasil. Isto existe no Brasil. Eles estão inseridos nas favelas. O que leva um sujeito da favela com um fuzil, com bala, certo, ele afrontar as polícias? O que leva? Então, este comportamento já está determinado. E eles colocaram estas pessoas para que pratiquem a construção de drones, entendeu? Drones feitos por estes adidos militares que estão no Brasil, por estes mercenários, por estes palestinos, por estes iranianos, por estes turcos, que eles estão dispersos no Rio de Janeiro em 1822 favelas. Agora imagina em 26 estados e no Distrito Federal. Então, nós estamos já em prontidão para exterminar estes cidadãos, porque eles são terroristas. Eles vão matar, vão estuprar. Não é crime de latrocínio, roubo seguido de morte, não. Eles já vão matando, estuprando, porque é o último torpor deles. Eles se drogam, eles vêm totalmente drogados, possuídos, segundo eles, por Satanás. Então, nós já vimos isso acontecer lá em Israel. Então, quando você está tratando com pessoas assim, que são animais, você tem que matá-los. Não cabe outra opção. Não cabe, não há. Então, quando você abriga eles nos presídios, eles estão hibernando lá, nos presídios de Israel, estão comendo, se alimentando, tendo essa saúde através dos médicos que são atendidos, mas eles continuam terroristas. E eles voltaram para a Palestina para morrer lá, para serem mortos, porque eles pegam em armas. Lá eles querem voltar a ser adorados como deuses, de uma adoração a Satanás que otorga 7 virgens. Então eles pegam 7 meninas virgens, podem ser também meninos,
7 meninos virgens, e eles começam a estuprar e a conviver com essas crianças. E as crianças passam a ser totalmente colocados como é o Estado Islâmico, que são todos, como é o Talibã, que são todos homossexuais, que eles pintam os olhos, e eles são homofóbicos, eles têm fobia das mulheres, eles são contra as mulheres, querem matar as mulheres, entenderam? E isto tudo é uma realidade no planeta inteiro. Isto quem colocou foi o Biden, foi o Bush, foi o Obama, foi a Hillary Clinton. Você dirá, mas o Obama foi o sujeito que mais pegou imigrantes e jogou fora. O Trump, por mais que ele pegue toda a população de imigrantes que tem aí, não vai chegar aos pés da saída de estrangeiros que o Obama procedeu. Ele fez tudo na surdina, na boca calada, e não deixou que as emissoras de televisão mostrassem que ele é o sujeito que mais deportou estrangeiros. E também cidadãos com nacionalidade americana. Por quê? Porque ele estava estabelecendo ainda o feudo dele, porque ele queria pegar mais dinheiro para ele ter uma vida abastada. Porque ele também tem o psique alterado. Ele está em companhia com outro homem. A mesma coisa que o Macron, a mesma coisa que muitos casais que você vê que eles estão em união com homossexuais. Eles estão hibernando. Você dirá, não, eles são bonzinhos. Não, senhora, não, senhor, não são bonzinhos. Você vai chegar e vai dizer para ele, olha a senhora aí de 80 anos em pé e você sentado, e ele, mal educado, diz que não vai se levantar, que não vai ceder o lugar. Entenderam? Está no psique, é uma revolta que ele diz que ele, para liderar, tem que sobreviver e exterminar, que não pode ter compaixão, que não pode ter amor a outro ser humano. Ele tem que amar a entidade que ele tem dentro, que é o capeta, é o Satanás. Então, esta composição deste procedimento vem através de uma operação de lavagem cerebral, o hipotálamo. Entendem? Então, hoje, dia 13, sexta-feira 13, nós vamos proceder na República Federativa do Brasil. Nós temos que colocar no cárcere Luiz Inácio Lula da Silva, Alckmin, os líderes dos partidos políticos que estão exercendo função de liderança. Você tem que votar conforme o partido determina, deputado, porque o cargo que você ocupa pertence ao partido. Você não tem autonomia. O único que tem autonomia são os senadores. Mas os senadores recebem propina, petróleo do Irã. Então todos eles são proprietários dos seus cargos. Muitos são até proprietários do próprio partido. E eles estão lá querendo liderar e receber propina, pagamento do estrangeiro, pagamento do BNDES, porque quem paga as contas da China no Brasil é o BNDES. O BNDES manda dinheiro aos bancos não para fazer projetos, não, como esse projeto dessa ponte que durou mais de 40 anos para ser feita, com todos os aditivos em mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro, até que enfim saiu agora e colocaram a ponte. E quem mora do outro lado da ponte? Moram que estão hibernando lá. São seres que foram para lá e que convivem como se fosse a faixa de Gaza, no Rio de Janeiro. Estão todos lá. Então, tudo isto é uma orientação geográfica que procede.
Estão todos monitorados. Todos os terroristas no Brasil estão monitorados. Então, enquanto eles estavam hibernando, eles fabricaram drones, fabricaram bombas atômicas, que estão prontas para explodir, prontas para serem lançadas contra os Estados Unidos, contra os navios americanos que queiram se estabelecer nos portos brasileiros, contra submarinos. Entende? Só que a propagação do urânio enriquecido deles é muito pequeno. É como se fosse a bomba de Hiroshima. É 100 quilômetros. E o que você tem de propulsão atômica são 3.000 quilômetros de área arrasada. Cai uma bomba atômica e arrasa com 3.000 quilômetros. Entende? Então, eles estão querendo fazer essas explosões atômicas que está penalizado. Então, nós temos que desmontar as bombas que estão aqui no Brasil e sabemos onde elas estão. E vamos desmontá-las. Muitas já não servem mais. Está lá o bicho em pé, pronto para ser detonado. O cara vai apertar o botão e ela não vai levantar. Entenderam? Então tem já armamento laser para quando alguém quiser colocar uma ogiva no ar, no território da República Federativa do Brasil, nós vamos explodi-las lá em cima, com o laser. Entenderam? Então o senhor Trump, se ele pega um senador, dá porrada, mete algema, é porque ele é um terrorista. Se ele vê os deputados dos comunistas democratas, que todos eles foram comprados pelo petróleo do Irã e que querem estabelecer a revolta, a guerra civil americana, que é no dia 14, entenderam? Que está toda a televisão, não tem repórter, é só filme, ninguém trabalha, ou seja, não há uma apuração. Em que aqui, no Brasil, o Lewandowski com o superintendente da Polícia Federal, o André, com o superintendente da Interpol, eles acham que eles vão ter como proceder em liderar medidas de reação a esses terroristas milicianos, que estão distribuídos como estão distribuídos aqui no Rio de Janeiro, nas favelas. Então o confronto ele já existe. E é para justamente tomar posse do Brasil. Alegar que eles querem dar dinheiro, mas dar dinheiro a quem de quem? Você está roubando o tesouro brasileiro? Sim, está. E o dinheiro está vindo para o brasileiro, para o povo brasileiro? Você está vendo que todo esse dinheiro que foi desviado foi para o povo brasileiro, foi para a comunidade? Não, foi para 3 ou 4 que aparecem na internet mostrando carrões, mansões. E você diz, é através do jogo, isso não tem nada a ver. Não, não tem a ver, porque isso aí é uma fachada. É simplesmente para lavar dinheiro do Irã, para eles comprarem armamento, para eles tomarem o território da República Federativa do Brasil, para eles tomarem o território dos 17 países que fazem fronteira com o Brasil, 10 fronteira seca, né, ao redor do continente brasileiro e ao derredor, que é o Caribe. E as ilhas do Pacífico e do Atlântico. Então, eles próprios se colocaram porque disseram, olha, não estamos sendo atendidos. Quem falou? Maduro. E falou de quem? Do Lula. Disse que o Lula é um agente da CIA. Sim, é verdade. É um agente ao domínio do Biden, ao domínio do Bush, ao domínio do Obama, ao domínio da Hillary Clinton. Eles foram cooptados, eles foram treinados. Por quem? Pela administração deles, da CIA, através da USAID,
onde todos os canais de televisão têm representantes da USAID, da CIA. A época do Bush, do Biden, do casal Clinton e do Obama, que eles estão todos invernados aqui. Você vê que explodiram com o Irã, estão fazendo atos cirúrgicos e mataram a liderança para comandar a expertise do exército, mataram o sujeito, mataram os científicos a proceder à fabricação das bombas atômicas, dos reatores, de como fazer os lançamentos. Mataram todos eles com bombas nos carros, correto? E agora eles estão todos se insurgindo. Então, o que vai acontecer amanhã é dia 14, nos Estados Unidos, vai acontecer no Brasil? Vai haver uma revolução civil? Não! São 4 gatos pingados que nós conhecemos as lideranças e vamos proceder a cortar as cabeças deles, a derrubá-los, a abatê-los, porque eles manipularam o psique dessa garotada através do haxixe. Você diz, qual é o problema de fumar haxixe? Nenhum. Mas eles fazem doutrinamento psicológico, onde o hipotálamo, o psique, fica totalmente avariado. E aí você diz, mas não, aonde que eles recebem o tratamento de hibernação psicológica atingindo o psique? Nas raves, festas raves, onde eles são propensos, através de aceitação no grupo deles seletos, em que eles recebem codificados através de música subliminar. Muitos disseram, olha, tem aqui um disco que quando você roda, fala Xuxa, aqui é Satanás, adoradores do diabo, do demônio, e que isso tudo é realidade. Entendem? Então nós estamos aqui de plantão, aguardando que todos os membros de partidos políticos efetivamente deixem esse lunático do Luiz Inácio Lula da Silva, do Alckmin e dos ministros, porque os ministros são os que mais estão afetados no psique. Eles perderam familiares e chegaram a serem ministros. Por quê? Porque ele já tem o psique alterado. Então, quando você está lidando com lobotomia, com técnicas de manipulação do psique, com recrutamento mental, que uma música faz você ir ao delírio, que você fica horas e horas, dias e dias numa feita rave, na favela, com armas em punho, dando tiro, fumando, cheirando, e a garotada não sai de lá, e todo mundo consumindo, e todo mundo apertadinho, todo mundo fazendo, escutando a música e dizendo, poxa, a gente só está se divertindo, não estamos fazendo nada. Não, você, garotão, não está fazendo nada, você está escutando música, está fumando bagulho de graça, está bebendo cachaça, está com cheirinho da loló, está com um monte de coisa, tudo de graça. Aí você diz, porra, é boca livre, todo mundo gosta de mim, olha só, eu sou um bom caráter, eu sou simpático, trato todo mundo bem. E o cara que está de fuzil fala, esse aqui é o fulano, legal, prazer em te ver aqui, estou te tratando bem. Tá, muito obrigado, você, meu amigo, eu sou teu amigo, eu sou matador aqui, tomo conta do pedaço da favela. E você pensa que ele é teu amigo. E aí você vai ter que servi-lo. Entendeu? E aí quando você vê que eles atiram nas pessoas, eles atiram e dizem que foi o grupo paramilitar do BOP, da Polícia Militar, da Polícia Civil, que entrou e saiu atirando, matando, e que todo mundo viu. Entendam, eles estão em todas as autarquias, está na Polícia Civil, está na Polícia Militar, está no Exército,
está em todos posicionados, eles receberam treinamento. Então, eles estão prontos para o combate. Você diz, como esse fardado fez isso com a pessoa? Ele está com o psique alterado? Sim, está com o psique alterado. Por quê? Porque ele não tem mais o hipotálamo. Aí vai fazer uma análise nele, ele é dependente químico, consome drogas, ele tem problemas e que ele soluciona através de procedimento de medidas opressivas e morais. Ele rouba o dono da boca, ele estupra a passista da escola de samba, ele estupra a própria filha. Então todos estes personagens, eles estão no Brasil. Entenderam? Onde você vê um sujeito que não é o Lula, não é o Luiz Inácio Lula da Silva, porque ele já morreu, e colocaram um sujeito que ele trabalha para o regime Bush, Biden, Obama, Clinton, e que foi o testamento do Bush que colocou, sinto muito, ele já sabe de tudo, no seu cartão de missa da sua morte. Todo mundo foi lá, todo mundo abriu o panfleto e viu o cartão. Eles sabem de tudo. Tem centenas de americanos que já deixaram os Estados Unidos porque foram descobertos. Por que os artistas foram embora, os artistas do Didi? Porque eles pegaram pessoas normais, pessoas simples, que era o objetivo deles, que trabalham em repartições públicas lá nos Estados Unidos, e levavam para fazer suruba na mansão do Didi. E lá eles tinham oportunidade de comer a Jennifer Lopez, eles podiam transar com o cantor mirim Justin Bieber, eles podiam fazer o que eles quisessem. Então imagina, um sujeito que é um funcionário público, trabalha numa repartição pública, ele chegar e dizer, que legal, então eu tive a oportunidade de ir na mansão do Didi e ele lá me permitiu que eu desse uma trepada com a Jennifer Lopez, me permitiu que eu transasse com a mulher dele, a cantora. Era uma suruba total, onde crianças foram sacrificadas, tiraram do hipotálamo delas, da glândula pineal, sangue, depois de torturá-las, e se botaram na centrífuga o sangue da criança, que está totalmente com adrenalina, e eles pegam, botam na injeção, e se aplicam na veia, e eles se sentem rejuvenescer, porque a adrenalina com qualquer sangue de qualquer criança tem as células do rejuvenescimento. São proteínas do rejuvenescimento que tem nas crianças. Nos velhos não tem. A gente não faz mais essa proteína do rejuvenescimento. E tem que ter a endorfina do procedimento de adrenalina. E isso tudo era feito desde as épocas dos vikings, dos papas. Isso é satânico. E eles não permitem que seja colocado isto nas redes sociais. Entendem? Então, vamos estabelecer o relatório. Atenção, atenção contra a espionagem do Exército da Marinha da Aeronáutica. Atenção contra a espionagem do CEBIN-ABIN. Atenção NATO, atenção OTAN, atenção Pentágono. Nós estamos com o dia 14, conjuntamente com todos os Estados Unidos, com a administração Bush, a administração Hillary, a administração Biden, a administração Obama, com todos os que tiveram o hipotálamo, a propaganda subliminar de disparar a frequência de músicas a serem
executadas para que haja o holocausto, o assassinato em massa da população brasileira. Então todos eles vão se insurgir, todos eles vão sair na rua marchando como estão sendo feito em Los Angeles, como estão sendo feito em vários outros estados, que eles foram aos poucos colocando, vendo se a frequência estava bem ajustada e foram liberando. E certamente vai haver o apagão, a tela azul, no dia 16, 17 e 18. Por quê? Porque você não vai ter transmissão de frequências eletromagnéticas. Não vai funcionar telefone, não vai funcionar nenhum localizador de ondas eletromagnéticas que levem um ponto que está sendo lançada a onda eletromagnética a outro ponto que está à espera da onda eletromagnética. Eles capturam no ar. É como se fosse as ondas eletromagnéticas de rádio que são do decoder dos aviões. Você quer ir para a França? A frequência é esta. Então você bota na frequência do decoder do avião e ele pilota o avião sozinho. Ele vai ao aeroporto de Paris, vai ao aeroporto da Índia, vai ao aeroporto do Brasil, vai a qualquer lugar que você determinar. Mas se você tem as ondas eletromagnéticas, você tem que ficar de olho para que não haja nenhum desvio, um desvio de rota. Então você tem que pilotar para corrigir o mancho do avião para que mantenha-se na onda eletromagnética já determinada. Mas por quê? Porque houve influência de outras ondas eletromagnéticas que desviaram o rumo do avião, a rota do avião. E quando o sujeito que pilota o avião, ele saiu da rota, a torre avisa, olha, você está fora da rota, você está abaixo a altura, por favor, suba para mais 400 mil pés, 300 mil pés, 700 mil pés. Entendem? Nós estamos em guerra cibernética. Nós estamos em guerra de ultrassom. Nós estamos em guerra de laser. Nós estamos tratando com soldados totalmente embernados. São assassinos, são elementos já com metabolismo totalmente transtornado. Você não vê como é o exame do BOP? Em que o sujeito é torturado para ele chegar ao esgotamento físico e ele passa a viver através da adrenalina. Ele quer sobreviver, porque ele já chegou ao torpor. Então a glândula pineal começa a ser afetada. Por quê? Pela adrenalina. Os aviões de supersônico, eles se matam. Por quê? Porque eles estão já com adrenalina, já com o psique totalmente alterado. E eles são colocados para pilotar aquelas máquinas de 400, 500, 600 milhões de dólares para jogar bomba. Então eles têm adrenalina. Quando eles entram, a primeira coisa que eles fazem é fazer um empuxo de Mach 13, Mach 14. Para quê? Para que ele sinta o torpor do adrenocromo, da adrenalina dentro do corpo dele. E aí ele está pronto. Mas aí ele se vicia. Aí ele não quer mais ficar em terra. Ele quer ficar dentro do avião. Pronto para voar, pronto para estar totalmente drogado com adrenalina. Então, é uma guerra de soldados drones, soldados prontos para matar. E por isso que o senhor Trump, ele fala, você é matador? Ah, sim.
Fica aí que vai ter serventia para você. Entenderam? Estou sendo claro? E os mais perversos, os que têm mais técnica, os que têm mais comportamento, são das 60 agências de inteligência, que eles estão justamente para perseguir os que estão querendo tomar o lugar deles, porque eles têm a expertise de detectá-los, de saber tudo isto que eu estou relatando para você. Agente em campo, generais encarregados, que vocês sabem, mas que nós é bom chegar e dizer para vocês, olha, você recebeu na Escola Superior de Guerra um estudo sobre a manipulação do psique, a lobotomização do ólobo, da glândula pineoideal, do ólobo frontal. Vocês sabem o que é um sujeito transtornado, louco. Você não para um louco, um demente, um psicopata. Quando ele vem para cima de você, parece que viesse 30 homens em cima de você. Entende? Então tem que tomar cuidado. Então, conforme determinação, meu Pix é meu e-mail, oscaranibaltiapano@gmail.com. Meu Pix de sobrevivência é meu CPF 510-466-44734. Banco, plataforma, Mercado Pago. Me ajudem. Eu tenho tenho mais R$700 que tenho que cobrir para poder fazer os pagamentos. Por favor, me ajude com o que puder, eu lhe agradeço. E tenho certeza, nós estamos aqui ao combate diário agora, porque agora já estamos, de fato, no combate. O combate sempre existiu. A guerra civil no Brasil sempre existiu. Se mata mais aqui do que na Ucrânia. Entendam, nós estamos aqui atrás de uma organização, OCRIM, Foro de São Paulo, Grupo de Puebla. São 17 países, onde a sua liderança submete ao povo a diáspora, ou seja, a fugir dos seus países. E você diz, por que eles estão fugindo se eles têm terra? Ele não pode plantar alface, tomate, ter uma vaca, ter um boi? Não, não pode. Por quê? Porque o Estado vem e toma. Eles querem que o sujeito esteja revoltado. Eles querem que o sujeito tenha o medo, a incerteza, a fome, a hambrura. É a forma mais rápida de você recrutar. Submetê-los ao regime da tortura. O primeiro que combateu foi o Bukele, que viu que as pessoas estavam totalmente transtornadas, que eram delinquentes totalmente com o psique, que matavam adoidado, e que agora está todo mundo preso, com pena de eterno. Não é pena de 10 anos, 20 anos. Não, é prisão perpétua. Porque eles são malucos. Então você diz, mas eles pegaram um sujeito que tem filhinho, um imigrante, botaram no avião e jogaram ele para lá? Sim. Por quê? Porque ele veio de uma forma que estabelece que ele teve contato com esses sujeitos. E aí vai investigar, teve. Não tem ninguém prendendo o santinho. Mas ele, por que ele se conheceu, esse sujeito? Ele conheceu, se desviou, e aí ele fugiu para os Estados Unidos. Como fugiu para os Estados Unidos? É a forma que ele justifica de estar nos Estados Unidos. Fuga de quem tratava ele muito bem, e ele acabou o namoro e fugiu para os Estados Unidos. Tu acredita nisso? Tu acredita? Quando você vê, o sujeito está matando a mulher, está matando os filhos, está matando os vizinhos, está matando todo mundo. Deu para entender?
Viralize isso o máximo possível. E todos os governadores têm que se armar, têm que armar e têm que proceder individualmente. Não pode proceder conforme o Lewandowski, o André, superintendente da Polícia Federal, quer determinar. Ou o próprio Exército, a Marinha Aeronáutica. Não. Tem que ser através da autodefesa. Você tem que se defender. Evite sair na rua. Se tem uma garrucha, se tem um pedaço de pau, de cano, se proteja, não dê bobeira. Porque eles vão entrar alegando que querem pegar a sua televisão, mas em realidade eles querem fazer barbárie. Estuprar você, estuprar teus filhos. Entendeu? Perguntar onde tem dinheiro, que não tem. Aí eles querem levar os eletrodomésticos. Entenderam? É terrorismo. Então se proteja. Viralize isto o máximo possível. Quem está falando é o interventor, a arbitragem internacional, justiça paga, o corregedor-geral da investigação de 196 países e na Sura muçulmana quando convidado. Então entendam, nós estamos procedendo contra monstros, pessoas que têm problema psicológico. Então, o Mullah Ali Khamenei, ele afirmou que ele vai atacar todos os assentamentos militares no Oriente e no Ocidente. E ele está assim procedendo, só que aqui a mídia não está mostrando. Então a invasão do Irã, ela já está procedendo, não vai determinar. Não estamos esperando retaliação do Irã. Um contra-ataque, o contra-ataque já aconteceu. Eles têm que ser arrasados. E se alguma forma atingir um americano, ou atingir solo americano dos Estados Unidos da América, aí os Estados Unidos da América entram no pleito e começa ao extermínio geral. Entenderam? Essa é a posição. Viralize isto o máximo possível a todos os youtubers. Obrigado, Mestre Dinho, obrigado, Gnomo, obrigado, Alexandre MacGyver, obrigado, Luciano César, obrigado a, como se chama aquela senhora, Trilhas da Vida, uma pessoa maravilhosa. Entenda, caia na real, salve a sua família. Tenha um bom dia. Hoje, dia 13, sexta-feira, horário 3 horas da manhã, 20 minutos. 3 horas da madrugada, 3 horas da manhã, 20 minutos. Estamos aqui, monitorando via satélite todos estes filhas da puta. Nos ajudem e vamos ao combate. Não tem outra forma. As prisões são no planeta inteiro. No Brasil, na Europa, nos BRICS, em tudo que é lugar, em todo lugar que foi detectado este treinamento de adulteração do psique, do glóbulo frontal, da glândula pineal. Por favor, viralizem. Gratidão. Gratidão, juiz Oscar Aníbal Chapano. Hoje, dia 14 de junho do ano de 2025. O Mestre Dinho, eu quero aqui dizer que, é claro, que nós acabamos de assistir 2 lives do juiz Oscar Aníbal Chapano. A primeira live, no início, o juiz Oscar falou do dia 14... A primeira live foi hoje, dia 14 de junho do ano de 2025.
E a segunda live, essa live que o juiz fala, a data de 13 de junho do ano de 2025. Ok? Então, foram mais ou menos essas duas lives, 51 minutos por aí. Vamos lá sobre o que o juiz Oscar Aníbal Chapano falou, né, que é claro que nós devemos ter cuidado, ok? Ele sempre fala sobre os persas, certo? Os persas, quem invadiu os persas? Os persas, ok? Na Bíblia, aqui com essa palavra de Deus, sabe que sobre os persas está na Bíblia. O que o Irã, né, os terroristas, né, são terroristas, eles invadiram o país dos persas, ok? E praticamente eles, como o juiz fala, eles mataram os persas, alguns fugiram certamente. Presta atenção o raciocínio do mestre Dinho. O tema dessa live do juiz Oscar Aníbal Chapano de hoje, né, é o resumo. O tema é o seguinte: a invasão é um fato, ato e circunstância de guerra. Então, nós não vamos ser hipócritas. É claro que nós vamos ser contra os hipócritas. O que são os hipócritas? São todos aqueles, né? Todos esses sistemas que estão em alguns países, que estão juntos com terroristas, traficantes e comunismo. Inclusive tem algum país, né, que o ditador acusou, né, os patriotas dizendo, né, que estava dando um golpe. Cada um caso é um caso, certo? Então, eu não quero aqui falar do 8 de janeiro, não. Eu quero falar sobre os hipócritas. Jair Messias Bolsonaro não é hipócrita. Patriotas não são hipócritas. Trump não é hipócrita. O presidente da República da Argentina também não é hipócrita. Porém, tem outros países, ok? Mas o que a gente está, né? Eu não estou preocupado, não. Sabe por quê? Porque eu sou também um teólogo, ok? Não quer dizer que precisa ser teólogo, não. Mas é um conhecimento bíblico, certo? Então, a gente sabe que Israel nunca vai perder uma guerra, ok? Não vai, porque Deus não vai permitir. Então, só quem pensa em destruir o país Israel são idiotas, criminosos, terroristas, traficantes, comunistas, todos juntos para praticar o que Deus não gosta, o que o patriota não gosta, certo? Então são ditadores. Vocês lembram do ditador Saddam Hussein do Iraque? Tem muito tempo ele estava fazendo tudo aqui de errado, não é igual muitos, né, ditadores em outros países. O que aconteceu? Os Estados Unidos não pode, né, invadir um país. Não, os Estados Unidos não pode invadir um país democrático. Um país, né, que a pessoa teve a eleição que não teve dúvida. Né? Democracia. Democracia é isso.
Democracia não é perseguição. Democracia não é prender, né, prisões políticas, né, perseguir, etc, etc. Quem persegue as pessoas é Satanás, são os demônios. E se você, seja quem for, né, seja quem for, eu sou muito macho, né, de saber, né, também o que é errado e o que é certo. Eu não sou covarde, eu não sou idiota, certo? Para mim, ser a favor desse sistema caótico e melancólico, pode falar que inicia no Brasil, né, que estão juntos com os terroristas, traficantes e comunistas. Meus amigos e minhas amigas, outra situação que o juiz falou: tentaram matar Bolsonaro, ainda estão com a ideia de fazer isso. Tentaram também aquele atentado contra Trump nos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos entram em alerta máxima, ok? Então, meus amigos e minhas amigas patriotas, então, o juiz falou aí, acho que a data, essa data aí, eu não sei se é 14, 15, 16, tal, eu não sei, né? Mas vocês ouviram tudo, né? Então, eles estão, né, como eu falei aqui, o juiz, né, falou na live, que o tema dessa live do juiz Oscar, o tema, a invasão é um fato, ato e circunstância de guerra. O juiz falou, né, que na Argentina, né, é claro que é o presidente da República da Argentina, que é um patriota, e já avisou os idiotas, né, os terroristas, traficantes, os comunistas, já avistaram, né, que eles estão vindo para o Brasil, né? Vem, vocês têm coragem de matar, ou melhor, vocês tentaram matar Bolsonaro, querem matar Bolsonaro, mas vocês não têm coragem de prender Bolsonaro, né? Porque Bolsonaro é um homem íntegro. Bolsonaro não faz parte de terrorismo, nem traficante, nem comunista. E todos nós patriotas, nós todos vamos lutar a favor do Brasil. Essa tropa que está vindo aí dos terroristas, traficantes e comunistas, vai chegando que certamente, é certeza, né, que vocês vão, né, vocês vão receber o que vocês merecem, né, seus idiotas. E outro assunto que eu quero falar aqui, o juiz Oscar Aníbal Chapano trata vocês, vocês terroristas, é o seguinte: o juiz Oscar Aníbal Chapano, juiz corregedor, internacional, interventor, corregedor, ele trata vocês, né, aqueles nomes mesmo, certo? E tem algumas pessoas aí que deve ser, que faz parte desse grupo, né, que acha aquilo, né, que o juiz Oscar está falando aqueles nomes. O juiz Oscar está falando é o que deve ser tratado todos esses terroristas, né, traficantes e comunistas. Juiz não fala esse nome com nenhuma pessoa do bem. Todas as pessoas de bem, o juiz Oscar Aníbal, né, ele respeita. Então, meus amigos e minhas amigas, eu quero aqui concluir. Essa live de hoje, uma live que, como eu disse, que tem a live, né, de ontem e de hoje, dia 14. Né? Eu comecei com a live de hoje. E a segunda live foi colocado no editar, né, os 3 canais do Mestre Dion. Né? Primeiro canal, né, que vai essa live de hoje, né, algumas matérias vai participar, principalmente as matérias
que o Mestre Dinho sempre usa mais é no canal Mestre Dinho, as últimas notícias na palma da sua mão. Vai também para o canal Dinho Amado, notícias nacional e internacional. Também vai para outro canal do Mestre Dinho, que pertence, todos os 3 canais pertencem, canais dos patriotas. Então, vou falar o último canal aqui, Deus, Pátria e Família, tracinho Edmundo Amado. Então, Edmundo Amado é o mesmo Dinho Amado e é o mesmo Mestre Dinho. Meu nome é Edmundo Amado, porém tem os apelidos, né, que eu sou conhecido na internet, principalmente Mestre Dinho, Dinho Amado. E como Edmundo Amado, eu sou cantor e compositor gospel. Né? O último CD que eu gravei foi em 2005, ok? Então, vamos lá, meus amigos e minhas amigas. A seguir, as matérias. É o seguinte, essas matérias, elas são mais colocadas no canal Mestre Dinho. Às vezes eu coloco, né? Eu coloco as matérias no Dinho Amado e também no Deus, Pátria e Família. E às vezes eu não coloco, né? Eu coloco outras matérias que não passaram, né, no Mestre Dinho, para não ficar repetições. Agora, a live do juiz Oscar Aníbal Chapano são as lives do juiz Oscar Aníbal Chapano, como hoje são as lives, né? Então são para os 3 canais que eu já citei. A seguir, hoje dia 14 de junho do ano de 2025. A seguir! Olá, meus amigos, tudo bem? Eu sou o Paulo Briguet, o cronista dos 7 Leitores, e hoje vou falar com vocês sobre 2 assuntos: Shakespeare censurado e o teatro do absurdo no STF. Segurem-se nas cadeiras porque está começando Briguet Sem Medo. William Shakespeare provavelmente é o maior dramaturgo de todos os tempos. É o autor de uma obra absolutamente genial, uma obra que vem sendo encenada desde o século XVI, quando ele viveu. Ele viveu entre 1564 e 1616 e, na sua curta existência, viveu apenas 52 anos, produziu algumas das maiores peças da literatura universal, como, por exemplo, as tragédias Hamlet, Rei Lear, Macbeth, Otelo e outras peças inesquecíveis, como a sua última peça, A Tempestade, que é, na verdade, uma celebração do perdão. Shakespeare nasceu numa pequena cidade chamada Stratford-on-Avon, que hoje praticamente virou um museu em homenagem ao grande bardo inglês. Só que a fundação que administra o legado de Shakespeare, que é a Shakespeare Birthplace Trust, que administra os museus, os locais de espetáculo, os pontos turísticos relacionados à obra de Shakespeare, ali em Stratford, decidiram que vão descolonizar Shakespeare. O que significa descolonizar Shakespeare? Bom, eu traduzo para vocês. Descolonizar Shakespeare significa descaracterizar Shakespeare. Em última instância, significa censurar Shakespeare. Os próprios responsáveis por essa fundação dizem que as peças de Shakespeare defendem a supremacia branca europeia
contém representações racistas, sexistas e homofóbicas. Quer dizer, a esquerda woke quer descolonizar Shakespeare. O que significa a esquerda woke quer destruir Shakespeare. As peças de Shakespeare têm sido apresentadas com gatilhos que indicam que essas obras contêm sexismo, misoginia e uma terrível conexão entre branquitude e beleza. Um projeto de pesquisa foi feito em parceria entre a Fundação e uma universidade inglesa. E a recomendação é a seguinte, que parem de tratar Shakespeare como o maior dramaturgo de todos os tempos, ou como um gênio universal. Porque tudo isso, segundo eles, segundo a ideologia woke, significa uma ofensa às outras culturas, aos outros escritores e tudo mais. Eles estão querendo censurar Shakespeare ali, na Inglaterra, ali onde tudo começou. Meus amigos, não é por acaso que isso acontece. Quando se quer destruir uma civilização, qual é a melhor estratégia? Solapar as bases dessa civilização. E não existe nenhuma civilização que não tenha como bases a alta cultura e a religião. Então, para destruir a civilização ocidental, é necessário destruir a alta cultura e destruir a religião, separar o homem de Deus e separar o homem das mais altas criações do espírito, como as peças de Shakespeare. Então, não é por acaso que lá no Reino Unido também esteja acontecendo o seguinte: na última década, mais de 3.500 igrejas foram fechadas. Mais de 3.500 igrejas cristãs foram fechadas na última década. A Inglaterra é o país em que uma pessoa pode ser presa por rezar silenciosamente diante de uma clínica de aborto, como já aconteceu com Aidan Smith Connor, com outras pessoas. Cristãos que rezavam silenciosamente diante de clínicas de aborto. Ou seja, estão destruindo as bases da civilização. Para discutir esse e outros assuntos, eu vou estar com vocês agora, a partir dessa segunda-feira, dia 31 de março, eu vou estar participando do Café com a Gazeta do Povo. Vai ao ar pelo YouTube, na Gazeta, a partir das 7 horas da manhã. Então, vou estar lá com um time de craques da Gazeta do Povo, discutindo notícias como essa. E é por isso que você precisa, para apoiar esse trabalho, porque é só aqui na Gazeta que a gente fala sobre esses assuntos. Por exemplo, Shakespeare censurado você não vai encontrar em outro jornal. Você vai encontrar na minha coluna, mas em outro jornal você não vai encontrar. Você falar desses assuntos, né, que a mídia, a grande mídia às vezes oculta, você precisa apoiar o trabalho jornalístico da Gazeta do Povo. Por isso que você precisa se tornar um assinante da Gazeta do Povo. E se você assinar a Gazeta do Povo agora, clicando neste link que está na descrição do vídeo, ou apontando a câmera do seu celular para o QR Code que está na tela, você paga apenas R$1 nos 3 primeiros meses de assinatura. Pessoal, compensa muito, porque a Gazeta é o melhor jornalismo do Brasil. Tem o melhor jornalismo do Brasil e a melhor equipe de colunistas. Tem um time muito bom lá. Tem o Lacombe, tem o Guzzo, tem o Roberto Mota, tem o Pousonoff, tem gente muito boa escrevendo para a Gazeta. Então, pessoal, falamos do Shakespeare, começamos falando do Shakespeare, né? E eu digo para vocês, olha, que se cuidem aí o nosso Machado de Assis, o nosso Euclides da Cunha, o nosso Camões, o nosso Fernando Pessoa, porque logo, logo a turma da ideologia woke vai atrás desses autores. Escrevam o que eu estou dizendo. Mas falamos do Shakespeare e agora vamos falar de outro teatro, o teatro do absurdo que está se realizando, a peça de teatro do absurdo que está sendo levada ali no Teatro do Supremo Tribunal Federal. É o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de seus
apoiadores. Esse julgamento começou agora e ele tem uma série de características do teatro do absurdo. Vocês sabem que no século XX surgiu esse gênero de teatro, que é o teatro do absurdo, cujos representantes mais importantes são Samuel Beckett e Eugênio Ionesco. É uma peça de teatro do absurdo, embora não com a qualidade literária do Beckett e do Ionesco, mas são os absurdos que se evidenciam durante este julgamento. Um julgamento que me faz lembrar muito aqueles julgamentos que aconteceram na União Soviética nos anos 30, os chamados processos de Moscou, né? Quer dizer, narrativas, amálgamas feitos contra pessoas sem o mínimo respaldo nos fatos concretos e na vida real. Acusações baseadas completamente em delações, em testemunhos, né? Testemunhos frágeis, às vezes obtidos por tortura, por chantagem, por pressão, por todo tipo de arbitrariedade. E é um teatro, além de absurdo, é um teatro fantasmagórico, porque você tem, nesse enredo, um golpe fantasma, quer dizer, um golpe impossível, realizado por pessoas desarmadas, num domingo à tarde com os prédios públicos vazios, armas fantasmas, porque ninguém estava armado ali, nenhum dos manifestantes presos estava armado, nenhum deles. Uma narrativa baseada em defesa fantasma também, porque os advogados de defesa dos réus não têm acesso à integralidade dos autos, quer dizer, há uma fantasmagoria aí também. E uma série de hipóteses frágeis, um amálgama feito de diversas narrativas paralelas que não se concatenam e são apresentadas como a história de um golpe de Estado. Eu estudei ao longo da minha vida, e estudei muito, por muitos anos eu estudei os golpes da nossa época, as insurreições, os golpes de Estado da nossa época. Peguem, por exemplo, o golpe de Estado de 1917, conhecido como a Revolução Russa. Foi um golpe de Estado. Foi planejado meticulosamente, com uma organização complexa, foi feita por meio do Partido Bolchevique, na época o Partido Social Democrata Russo. Foi feito um planejamento, foi feita uma estratégia de guerra. Utilizaram-se de armas, operários, marinheiros que estavam armados, né? Houve todo um planejamento e uma execução meticulosa do golpe de Estado. E não houve absolutamente nada disso agora em 2022. Porque o golpe moderno, meus amigos, o golpe moderno, ele é diferente. O golpe moderno, ele não é feito através de multidões armadas que tomam o Palácio de Inverno. Isso não existe mais. O golpe agora é feito dentro das instituições. E quem é que não viu que o verdadeiro golpe aconteceu em 2022 em uma série de etapas que consistiram em tirar um sujeito que estava condenado na cadeia, condenado por 3 instâncias da justiça, tirá-lo da cadeia e transformá-lo em candidato presidencial num processo eleitoral completamente distorcido, um processo eleitoral completamente manipulado pela máquina da censura. Quem não viu isso? O golpe foi o golpe socialista de 2022. Esse golpe, aquelas pessoas que estavam nos quartéis e que depois acabaram indo lá para a Praça dos Três Poderes no dia 8 de janeiro, estavam protestando contra esse golpe. E essas pessoas que estão pagando, que estão sendo os bodes expiatórios desse golpe. Os bodes expiatórios do verdadeiro golpe, que foi o golpe socialista de 2022. E nesse teatro armado e montado pelo STF, tem um personagem muito interessante, que é um personagem coringa, que é o Alexandre de Moraes. É um personagem coringa porque ele, na verdade, desempenha vários papéis ao mesmo tempo. Ele é juiz, ele é acusador e ele é investigador, ele é a vítima no mesmo processo. Ele desempenha todos esses papéis ao mesmo tempo. Ele é uma mistura de Roland Freisler, o juiz do regime nacional socialista, com o Andrei Vitinsky, que era o procurador-geral da época de Stalin. É uma mistura desses dois,
com o acréscimo de que ele também é a vítima. Ele é o juiz, ele é o acusador, ele é o investigador e ele é a vítima, compondo esse amálgama stalinista que é o processo contra Bolsonaro e seus apoiadores. Não tenham dúvidas de que a esquerda brasileira encara esse julgamento de Bolsonaro como uma espécie de vingança por 1964, porque foi em 1964 que a esquerda sofreu a sua maior derrota na história do Brasil, a sua mais humilhante derrota, em 1964. E não pensem que é apenas Jair Bolsonaro que está sendo julgado, ou que são apenas os seus apoiadores que estão sendo julgados. Esse mesmo teatro do absurdo, ele vai se ampliando em círculos concêntricos e um dia vai chegar até nós. Todos nós estamos sendo julgados pelo Supremo Soviete Federal. Briguei Sem Medo vai ficando por aqui. Um abraço e até a próxima. Quando os grandes debates do Brasil acontecem, você precisa estar pronto. Por isso, a nova programação da Gazeta do Povo no YouTube te mostra o que realmente importa, sem militância. Os rumos da economia, a defesa de valores e a luta pela liberdade. São 4 programas ao vivo de segunda a sexta e com os maiores nomes do time Gazeta. Isso é jornalismo independente, mantido 100% por assinantes. Faça parte também do grupo cada vez maior de brasileiros que acreditam em um futuro melhor para o nosso país. Clique no link e apoie a Gazeta do Povo. Diretamente do Brasil, quem vos fala, Mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão. E o meu convite especial, por gentileza, entra na descrição desse vídeo. Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro. Repito! Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro.